Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma noite reunidos, em nossos lares, de forma ainda separados do povo de Deus, de forma mais abrangente, nossa pequena comunidade, nossa igreja local. Mas nós vamos aprender da palavra do Senhor mais uma vez nesta noite, continuando aí a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Desta feita, nós vamos iniciar o capítulo de número 2. Nesta noite, nós vamos meditar nos 5 primeiros versículos do capítulo de número 2 de Filipenses. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem a leitura em suas Bíblias. Filipenses, capítulo 2, de 1 a 5. Leamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por mais este dia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem provido, ó Deus, as nossas necessidades. Pela tua infinita graça, nós temos perseverado, ó Deus, no teu caminho. Nós te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra, que é o nosso alimento, que é também, ó Deus, aquela que nos dirige, que nos governa. É a tua voz, ó Deus, a voz do bom pastor, conduzindo o seu rebanho, lhes dirigindo, ó Deus, lhes governando, para que de fato, ó Pai, nós possamos andar nesta terra e viver neste mundo mau, glorificando ao Senhor e tendo o Senhor como o nosso pastor, como quem nos dirige, como quem nos guarda. Nós te louvamos, ó Deus, porque entendemos o imenso benefício que nós temos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Podemos, ó Deus, ter o Senhor tão perto, tão próximo, falando conosco, aos nossos corações, satisfazendo, ó Deus, as necessidades da nossa alma, e renovando a nossa mente pelo teu agir poderoso. Bendito seja o teu nome, ó Deus, e nós te suplicamos que o Senhor haja de misericórdia para conosco, nos fazendo, ó Deus, entender a tua vontade, e mais, ó Deus, que nós de fato nos rendamos à tua voz, sejamos, ó Deus, frustrados em nossos próprios intentos, para que o teu nome cresça e o nosso diminua, e que nós sejamos moldados, ó Deus, por ti, a imagem do nosso Senhor, cada vez mais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, o trecho que nós vamos meditar nesta noite, aqui na carta do apóstolo Paulo, ele vai falar sobre algo que é extremamente importante e também um assunto que é, de forma especial, especialmente relevante nos nossos dias. Toda vez que eu falo sobre alguma passagem, geralmente eu digo isso. É importante, é relevante, mas, de fato, a Bíblia é extremamente atual. Mas nós cremos que quando o Espírito Santo de Deus ele fala por meio da palavra, ele vem de forma sábia atender às necessidades do seu povo. Eu já expliquei aos irmãos o meu pensamento a respeito da exposição continuada das Escrituras.
Não sei quantos recordam, mas eu cito sempre dois exemplos e dois pensamentos distintos a respeito desse sistema de exposição. Havia um professor no seminário que ele costumava dizer que o pastor ele é como um farmacêutico e ele tem à sua disposição 66 medicamentos, então ele precisa administrar o medicamento que a igreja necessita. E outro professor, que era o professor nosso de pregação, ele dizia que sempre que essa ilustração, embora pareça conveniente, ela é um pouco falha, porque nós precisamos levar em consideração que se o pastor ele é o farmacêutico, ele também está doente, né? E que, na verdade, a pregação continuada das Escrituras ela seria mais adequada ao invés da escolha do pastor, porque seria o próprio Espírito Santo de Deus conduzindo a igreja aos assuntos que são pertinentes e lhes são necessários. Um destes assuntos, que certamente nós teremos profundo benefício da parte do Senhor em meditarmos seriamente sobre ele, é o conteúdo destes versículos, que vai tratar de forma clara, né? E não apenas apresentar de forma distante, mas demonstrar aí os fundamentos disso que nós chamamos de unidade cristã, bem como a necessidade de que nós, como povo de Deus, busquemos esta unidade. Tá? É muito comum em nossos dias, especialmente em igrejas grandes, algumas pessoas vão dizer, né, que igreja grande é difícil porque as pessoas não se conhecem, né? E sim, é possível que isto aconteça em determinada proporção. No entanto, é algo que deveria nos causar preocupação o fato de, em pequenas comunidades, com 100, 200 pessoas, nós, em grande medida, não nos envolvermos, não termos proximidade, não conhecermos uns aos outros, não nos preocuparmos uns com os outros, não orarmos uns pelos outros, não buscarmos o nosso irmão, não sentirmos a ausência dele, não nos incomodarmos quando ele tropeça e cai, não nos entristecermos quando o pecado triunfa sobre alguns destes nossos irmãos. É algo que deve despertar em nós preocupação, deve dar um estalo, e nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber que a unidade é algo fundamental na vida da igreja e é algo que nós vamos perceber, em grande medida, é algo que não pode ser separado do que Deus planejou para o seu povo. Faz parte da própria essência do que é ser igreja, da própria essência do novo nascimento, a ideia de que nós estávamos alheios a Deus e agora fomos aproximados dele, enxertados na videira verdadeira e agora somos membros de um mesmo corpo, com muitos outros irmãos. Esta é a mensagem claramente escriturística. Mas vamos aí ao texto em si, e há uma estrutura que pode ser identificada dentro da forma com que o apóstolo Paulo organiza a sua argumentação. Você vai perceber, eu vou tentar deixar claro, talvez não consiga, mas espero conseguir no decorrer desta exposição. Primeiro eu queria chamar a atenção dos irmãos para o primeiro versículo, tá? Que tem na sua primeira parte uma conjunção. Perceba que o texto diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, e daí segue: consolação de amor, comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdias. Mas eu quero chamar a atenção para este pois, para esta conjunção. É muito possível que a própria construção gramatical deste texto nos leve a entender que o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é uma transição de um problema que ele tem tratado no capítulo 1,
não é, da perseguição, deste combate, né? Perceba que ele vai dizer no versículo 29 do capítulo 1 que a igreja ela recebeu a graça de não apenas crer em Cristo, mas também padecer por Cristo. Ele está falando sobre as perseguições, né? O combate que ele mesmo tem testemunhado em suas algemas. O mundo perseguindo o povo de Deus, o mundo perseguindo a igreja. E ele está falando sobre esta perseguição. Quando entra o capítulo 2, ele vai fazer essa transição por meio dessa conjunção. E aí nós percebemos que há uma relação entre, na verdade, ele traça uma relação entre estas duas questões. E esta relação ela vai demonstrar a certa equivalência no que diz respeito à preocupação do apóstolo Paulo. Ele se preocupa tanto com a perseguição, que ela é inevitável por parte deste mundo mau, mas ele vai demonstrar que há uma igual preocupação com um problema que é interno. Nós já vimos isso em certa medida no final do capítulo 1. Existem dois inimigos da igreja. Um está lá fora, e é Satanás, que tenta, de alguma forma, triunfar sobre o povo de Deus, que ruge como um leão, tentando destruir a igreja, destruir os eleitos de Deus. Mas há um problema que ele é interno, não é? Que é o próprio pecado. Nós temos então dois inimigos. Um está do lado de fora e outro está do lado de dentro. E este é o nosso próprio coração, não é? Então, queridos, agora no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai tratar essa preocupação que ele tem com a igreja de Filipos, com a dificuldade no que diz respeito à unidade na igreja. No capítulo 1, quando ele fala que há pessoas que têm pregado o evangelho de Cristo por partidarismo, por vanglória, embora ele tenha afirmado que não se incomoda com a motivação destes pregadores, desde que a mensagem do evangelho esteja sendo fielmente pregada, isso não significa que ele não esteja, mesmo que de forma indireta, denunciando um problema da igreja. Cristo está sendo pregado, tudo bem, mas há um erro nisto, há um pecado nisto. Ele não se incomoda porque o conteúdo da mensagem é verdadeiro, mas a motivação para pregar vai denunciar uma doença que tem surgido no meio da igreja, que é partidarismo e vanglória. Falta de unidade na igreja, né? E ele vai tratar sobre esta questão mais propriamente aqui no capítulo 2, nestes primeiros versículos. E aí, perceba, ele vai fazer uma relação aqui, e ele vai construir a sua argumentação de forma sugestiva, não é? Fazendo como que interrogações, e são de fato perguntas retóricas. Como assim? O que é uma pergunta retórica, né? Para que fique logo claro. Ele faz uma pergunta que a resposta é conhecida. Ele faz a pergunta para que você se recorde da clareza da resposta. É uma pergunta que é tão evidente e tão clara que a resposta é desnecessária, né? E ele age e desenvolve sua argumentação partindo destas argumentações, né? Fazendo essas perguntas retóricas e já aplicando. Ele não responde, tanto que é claro. Perceba o que ele faz. Ele diz: se há alguma exortação em Cristo, e há. Se há alguma consolação de amor, e há. Se há alguma comunhão do Espírito, certamente há. E se há entranhados afetos e misericórdias, aí ele passa diretamente para as implicações. Mas o que eu quero, antes de nós chegarmos às implicações, apresentar aos irmãos que, quando ele questiona estas coisas, ele apresenta o fundamento para a unidade. Estas são as bases para que haja, dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Cristo, unidade. Estes 4 aspectos que são levantados aqui pelo apóstolo Paulo vão ser os mesmos aspectos que ele vai apresentar como sendo o que ele espera dos irmãos. Ele vai fazer esta transposição de argumentação e vai, a partir desta fundamentação, cobrar dos irmãos uma postura adequada. Então vamos atentar um pouco sobre
estes fundamentos. O primeiro deles, se há alguma exortação em Cristo. No que diz respeito à unidade, há alguma instrução da parte do Senhor Jesus Cristo? A palavra de Cristo, o serviço cristão, lembre-se que nós vimos na semana passada sobre o dever de nós vivermos de modo digno do Evangelho, e neste modo digno há um conteúdo, nós temos aí o dever de defender a fé e o conteúdo da fé cristã. Então há alguma instrução, há alguma correção da parte de Cristo no que diz respeito à vida cristã, no que diz respeito à vida em comunidade, no que diz respeito à vida em sociedade. Cristo não é aquele que nos ordena em sua santa lei a amarmos os nossos irmãos, e mais, são as palavras do próprio Cristo, também aqueles que nos perseguem e aqueles que nos odeiam. Então há da parte de Cristo exortação, e se nós pudéssemos tomar como um fundamento para o nosso dever de sermos zelosos com os nossos irmãos, de buscarmos esta unidade, certamente a lei de Cristo é um fundamento. O Senhor Jesus Cristo ele vai falar de forma tal que não tem como você professar que ama a um Deus, e perceba que a construção do argumento ela é feita na base da lógica. Como assim que você ama a um Deus a quem não vê e odeia ao seu irmão a quem vê? É contraditório ao ensino cristão, à lei de Deus, a falta de união entre os irmãos. É uma contravenção do que nós professamos como credo, nós não amarmos os nossos irmãos. A falta de união entre os irmãos é a evidência e a prova cabal de que, por mais que se tenha conhecimento a respeito do que Cristo ordena, não há uma subserviência no coração. É possível que o intelecto ele esteja recheado de informações, mas o coração ainda não foi convertido e não é subserviente à voz de Cristo que fala por meio da sua palavra. Então nós temos na própria exortação de Cristo o primeiro fundamento para a nossa união, a nossa unidade. Não temos como de forma sincera professarmos amar a Cristo se não amamos o nosso irmão. Perceba o elo entre a lei de Deus resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São coisas inseparáveis. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, naturalmente nós devemos amar o nosso próximo. Por quê? Porque amamos a Deus sobre todas as coisas. Em obediência a este Deus, nós amamos. Nós amamos, e esta é a resposta. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Não apenas por a ordenança, mas também por exemplo. E qual o segundo fundamento? Se há, então, alguma consolação de amor. Aqui nós vamos encontrar, e há um consenso entre os comentaristas nesta passagem, de que um dos fundamentos, além da própria instrução e da ordenança do Senhor Jesus Cristo, para que nós amemos aos nossos irmãos, o próprio amor de Cristo é também um fundamento para que nós amemos aos nossos irmãos. Ora, se Cristo nos amou de tal forma e amou a sua igreja de tal forma, a ponto de cumprir aquilo que é ordenado ao marido que ame a sua esposa, a ponto de entregar a sua própria vida por ela, e Cristo, ele faz isto, ele ama a sua noiva de tal forma que entrega-se em favor dela. Então, se Cristo amou esta noiva, esta igreja de tal forma, a tal ponto, nós deveríamos ser constrangidos a amar também esta igreja. Ora, se amamos a Cristo, Cristo ama a sua igreja. Nós devemos amá-la também. Porque Ele a ama. Ele a tem como algo precioso. Não é? E por que
que ele tem este amor? Talvez essa questão ela não encontre resposta lógica, não é? Porque nós sabemos que é graça o amor de Deus, não é por algo que a própria igreja tenha em si, mas foi porque Deus decidiu amar. Então você vai encontrar uma igreja difícil? Talvez você não encontre uma igreja que não seja difícil, né? Porque são pecadores reunidos. Mas nós temos em Cristo um modelo que nos leva a amar a sua igreja, com as suas imperfeições. Certamente é Ele quem a purifica e quem tem a adornado, mas Ele a amou de tal forma que nós também deveríamos ser movidos a amá-la, não é? Lembre-se, quando nós falamos da igreja, muitas pessoas quando querem se ausentar da congregação, eles vão dizer, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é parte dela. A igreja é a congregação dos santos, né? Então você sozinho é parte do corpo, mas você não é o corpo. Então é necessário que você entenda que quando nós fazemos parte de um corpo, quando fazemos parte deste rebanho de Cristo, a necessidade de união entre as partes é algo fundamental e que é apresentado pelo próprio Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a relação que há entre a igreja, usando um corpo como uma analogia, e se um membro do corpo ele está enfermo, todo o corpo sente. Então esta unidade ela é inevitável e tem como fundamento também a própria demonstração de amor que o Cristo tem e fez pela sua igreja. Então nós temos a sua palavra revelada, a sua instrução, a sua ordenança, nós temos o seu próprio testemunho de amor, o seu próprio exemplo de amor como fundamento. Nós devemos amar. Por que nós devemos amar? E aí o irmão vai perguntar, por que eu tenho que amar fulano de tal? Pastor, fulano de tal é encrenqueiro, fulano de tal é isso e aquilo. Ora, porque Cristo amou. Ele te amou e ele amou ao teu irmão, né? E ele morreu por nós. Então, este é motivo suficiente para que você ame também. Nós devemos amar como o nosso Senhor amou. E o terceiro motivo, apresentado pelo apóstolo Paulo, dentro da sua linha de argumentação, é a comunhão do Espírito. E veja como isso é interessante, né? Parte do que nós cremos a respeito do novo nascimento é de que o Senhor Deus nos dá fé por meio do agir extraordinário do seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo habita naqueles que nasceram de novo e lhes dá fé. E então nós cremos. Então, o ministério do Espírito Santo, em certa medida, é nos unir ao corpo de Cristo. Nós estávamos mortos e separados. E o ministério do Espírito Santo é o ministério de nos enxertar e nos inserir em Cristo Jesus. Então, todo aquele que nasceu de novo, ele tanto é uma habitação do Espírito Santo de Deus, como foi enxertado em Cristo por meio da obra extraordinária do Espírito Santo de Deus. O simples fato de nós termos o Espírito Santo habitando em nós e de crermos neste Espírito Santo, deve também nos levar à comunhão. E aqui não é um aspecto apenas de convencimento, é um aspecto que vai demonstrar a união como sendo inevitável para aqueles que nasceram de novo. Eu guardo comigo na minha mente um acontecimento que aconteceu na minha adolescência, né? Pra vocês entenderem. E este fato aconteceu entre duas pessoas que eu conhecia, e eram duas pessoas cristãs, que professavam a fé cristã. E era engraçado que elas professavam ter uma intimidade com Deus muito grande. E veja em que ponto nós vamos chegar. Elas tinham uma tamanha intimidade com Deus, a ponto de ouvir a voz de Deus lhes dizendo isso ou aquilo. Uma disse certa vez que ela estava fazendo algo e alguém precisava de
de um violão, esse violão era necessário para isso, para aquilo, e ela ouviu o Senhor dizendo, dá o violão. E ela tinha um violão e ela deu o violão. Beleza, até aí tudo bem. A outra, ela disse certa vez, nesse breve período de tempo, que estava voltando do colégio e o sol estava muito quente. E ela falou com o Senhor, que o Senhor lhe socorresse. Aí o Senhor enviou uma nuvem. E esta nuvem, ela veio sobre ela e acompanhou ela do trajeto desde a escola até a sua casa. Longe de mim duvidar da veracidade dos relatos, né? São testemunhos. Eu não posso afirmá-los, mas também não posso negá-los. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos não é sobre os fenômenos em si, mas é sobre como estas duas pessoas, que têm tamanha intimidade com Deus, estavam convivendo há algumas semanas intrigadas e sem falar uma com a outra. Não é estranho que o Deus que fala tão fortemente, né, de forma tão clara, de tão lúcida com o seu povo, ele não tenha incomodado estes corações a respeito da inimizade e da ira que havia entre as partes. Ora, o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações, ele certamente é que muitas vezes nos constrange, nos faz reconhecer que mesmo que seja possível em algum momento termos razão, mas que é melhor estar em paz com os nossos irmãos, é melhor pedir perdão, é melhor buscar a reconciliação do que seguir adiante com inimizade. O Espírito Santo habita em nós. É estranho que hoje as pessoas professem crer e ter tamanha intimidade com Deus e ao mesmo tempo não amarem os seus irmãos. E ao mesmo tempo estarem intrigados um com o outro. Testemunhos de coisas grandiosas que têm acontecido, mas não perdoa, não conversa com o irmão, determinado irmão, está intrigado com a família de fulano de tal, né? Tem rixas, facções dentro das igrejas. Isso é algo que não parece atender este fundamento que o apóstolo Paulo apresenta, a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, então nós devemos ser conduzidos por ele à reconciliação, ao arrependimento, também à unidade. Por quê? Da mesma forma como fomos comprados pelo mesmo sangue, temos a mesma prova de amor sobre mim e sobre o meu irmão, nós temos um mesmo Senhor habitando em nossos corações, um mesmo Espírito que nos conduz, que nos instrui pela sua palavra. E talvez aí nós encontremos aí a maior dificuldade entre as igrejas, justamente que esta exortação em Cristo é desconhecida, portanto, o conhecimento a respeito do seu amor pelo seu povo é também prejudicado, e a voz de Deus falando aos corações, ela é de alguma forma abafada, porque não se ouve a voz de Deus. Ouve-se as suas próprias vozes, né? O que você quer. Deus me disse, mas a exortação de Cristo, a sua palavra, ela está ausente. E eu senti isso no meu coração. Mas o conhecimento a respeito do que Cristo fez pela sua igreja, como a palavra revela, e as ordenanças de Cristo, elas são desconhecidas. E aí, inevitavelmente, acontece o que acontecia com o povo no Antigo Testamento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Eles não conhecem a Cristo e a sua voz que ordena, eles não conhecem o amor de Cristo testemunhado pela sua palavra, e eles não têm como ouvir o Espírito Santo falando aos seus corações porque eles não leem, eles não oram. É algo que de fato nos causa preocupação. E por fim, o último fundamento, entranhados afetos e misericórdias. Não é apenas uma questão espiritual, não é apenas uma questão doutrinária, mas deve ser também algo físico, não é? Que mexa com as nossas emoções. Deve ser um comprometimento sincero. Nós nos alegrarmos com os nossos irmãos quando eles são beneficiados de alguma forma ou alcançam algum bem.
Isso deve sim encher os nossos corações de alegria. Você não deve apenas saber que você precisa se alegrar, mas você precisa de fato se alegrar. Isso precisa, meus irmãos, ser algo que nos preocupe. De fato, nós precisamos visitar os nossos corações e perceber se de fato nós temos nos comprometido com a igreja neste nível. Por que eu digo isso? Ora, porque os fundamentos que são apresentados antes deste, eles dizem respeito à nossa submissão à voz de Cristo em sua palavra, dizem respeito à nossa relação com Cristo e à compreensão do seu amor, e diz respeito à habitação do Espírito Santo em nossos corações. Então, estas três coisas dizem respeito ao nosso novo nascimento, e se nós nascemos de novo, inevitavelmente temos como fundamento também o amor verdadeiro e sincero pelos nossos irmãos. Estas coisas, elas caminham juntas. Então, se nós não temos amado os nossos irmãos, há algo errado conosco no que diz respeito a estes demais fundamentos. Nós não conhecemos o amor de Cristo, nós não ouvimos a sua voz, o seu Espírito Santo não habita em nós. Se sim, por que nós não amamos os nossos irmãos? Ora, da mesma forma como nós precisamos nos esforçar na nossa caminhada cristã por conhecer a Deus e amá-lo, a nossa necessidade para com os nossos irmãos, ela também é posta de forma onde nós devemos trabalhar de forma ativa, né? Nós precisamos conhecer os nossos irmãos e amá-los. Nós precisamos ter atitudes também, né? O cuidado, uma ligação, uma mensagem, né? A preocupação, a saudade, o notar a ausência, o ser presente, o fazer discipulado. Todas estas questões, elas são necessárias e é algo que entristece profundamente e deve entristecer profundamente os nossos corações. Nós vemos que fazemos parte de um corpo e percebemos que, em certa medida, é um corpo separado, distante. Cada um prefere lutar com as suas próprias lutas, isoladamente, em que não há o compartilhar das cargas, dos pesos, da dor, do sofrimento. Não há o compartilhar também do gozo, da alegria, das boas coisas. Nós não sabemos como estão os nossos irmãos. Em certa medida, nós não nos importamos. Nós nem nos incomodamos com isso. São estes os fundamentos que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Não é? Se há exortação em Cristo, há consolação de amor, há comunhão do Espírito, há entranhados afetos e misericórdia, deve haver. Então, ele vai dizer no versículo 2, completai a minha alegria. Completai a minha alegria. É algo extremamente interessante você olhar para o apóstolo Paulo. Ele está preso, né? E ele não está triste, ele está alegre. Ele está feliz em poder viver o ministério e glorificar a Cristo por meio da sua vida, também por meio da sua morte. Então, não há aqui uma insatisfação do apóstolo Paulo quanto à sua vida e quanto à sua atual condição. Mas se tem algo que pode deixá-lo mais alegre ou trazer plenitude à sua alegria, é que a igreja e estes irmãos, eles vivam a unidade do Evangelho. Se há algo que pode adornar de forma bela a sua felicidade em viver e sofrer pelo Evangelho de Cristo, é que o amadurecimento dos irmãos os conduza a viverem de forma tal que a união de Cristo seja perceptível entre eles. Perceba que ele vai afirmar aqui como o que pode complementar a sua alegria. Ele vai dizer: completai minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. E eu quero que você agora atente para a estruturação desta parte, do versículo 2. Você vai perceber que o apóstolo Paulo ele vai fazer uma relação aqui
entre as motivações e os fundamentos para a unidade e o que ele espera que o povo na igreja de Filipos viva, você vai perceber que é uma relação perfeita aqui. Perceba, vamos ler juntos versículo 1, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 e vou ler no versículo 2 a parte correspondente. Tá? Esteja atento aí aos dois versículos. Perceba, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, aí ele vai dizer, penseis a mesma coisa. Se há, pois, alguma consolação de amor, tenhais o mesmo amor. Se há, pois, alguma comunhão do Espírito, sejais unidos de alma. Se há entranhados afetos e misericórdias, ele vai dizer, tenham o mesmo sentimento. Não é? Há uma relação perfeita entre os fundamentos e o que ele espera desta igreja, que seja o testemunho desta igreja, e isso que vai completar a sua alegria. É que estes irmãos pensem a mesma coisa, e aí o que é pensar a mesma coisa? Perceba a gravidade desta afirmação. Por que o apóstolo Paulo espera que os irmãos eles tenham o mesmo pensamento? Hoje em dia as pessoas vão dizer, ninguém é igual, cada um pensa a respeito de alguma coisa de forma diferente, e a sociedade tem trabalhado para que se massifique a ideia de que toda opinião a respeito de qualquer coisa é válida. Né? Por quê? Porque há uma pluralidade de verdades. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você, mas não deixe de ser verdade, porque para mim é verdade. Tá? Então, é uma confusão, é um problema que vai romper as barreiras da lógica, porque se tudo é verdade, a conclusão lógica é que nada é verdade. E por trás dessa ideia de uma pluralidade de ideias, justamente está enraizada a ideia de uma verdade relativa ou da inexistência do que nós chamamos de verdade absoluta. Algumas pessoas vão afirmar isso de forma categórica. Não existe verdade absoluta. Não é? Mas nós sabemos que aí é uma própria contradição lógica, porque se você afirma isso, pelo menos uma verdade absoluta deve existir, que é a que não há verdade absoluta. Então, o ponto que eu quero trazer para os irmãos, no que diz respeito a ter um mesmo pensamento e pensar a mesma coisa, parte do próprio conceito de revelação, tá? Que é contraditório ao conceito mundano, de que não existe verdade, de que toda verdade é subjetiva e relativa. Nós cremos que existe verdade. Há uma verdade que ela é eterna, perfeita, autoritativa e imutável. Que verdade é essa? Palavra de Deus. A verdade. Podemos defender uma verdade e a igreja precisa estar unida nesta mesma verdade, tendo esta mesma verdade como base, como fundamento. Pastor, isso é impossível. Em certa medida, nós teremos distinções a respeito de algumas coisas. E até é possível que nós possamos compreender que em questões não centrais da fé, nós tenhamos algumas divergências, mas existem algumas questões que são fundamentais à fé. E a igreja precisa ser concordante nestas questões. Há clareza suficiente nas Escrituras para que elas sejam tomadas como verdade, sejam seguidas e sejam confirmadas pela nossa vivência e pela nossa convivência. Se nós cremos na Bíblia desta forma e pensamos uniformemente, nós certamente caminharemos para a unidade, porque é uma unidade não apenas sentimental, mas especialmente é uma unidade doutrinária. Nós cremos na mesma coisa, então concordamos nestas coisas. Então a unidade tem como um fundamento, sim, a voz do pastor que conduz o seu rebanho. É ele quem conduz a igreja e a igreja caminha uniforme ouvindo essas instruções, ouvindo esta santa lei. E então ele vai dizer também, tenhais o mesmo amor. Que amor? Este amor que é manifesto por Cristo Jesus. O amor de Cristo pela sua igreja, que é modelo, ele é também fundamento e é também uma diretriz. Nós devemos amar como Cristo amou.
Nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que Cristo nutre pela sua igreja. Se ele a ama e deseja que ela amadureça e seja santificada, nós devemos ter o mesmo desejo. Que é o corpo de Cristo, ele cresça, ele amadureça. Nós devemos ter a mesma alegria em vermos o progresso na fé nos nossos irmãos, em como Cristo, o apóstolo Paulo vai certamente ser um modelo aqui de seguir o que Cristo ensina. O apóstolo Paulo, ele tem preferências pessoais, ele diz que morrer é bem melhor, estar com Cristo é algo incomparavelmente melhor, mas se é necessário para que haja edificação entre os irmãos, ele teria alegria em ficar e permanecer no seu ministério, né? Então ele coloca os seus irmãos à frente de si, tendo como modelo o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso nós vamos perceber no decorrer a partir do versículo 6, onde aí o apóstolo Paulo vai expor o exemplo de Cristo com profunda e gloriosa clareza. Tá? Então sim, nós temos que ter o mesmo amor e o que mais? Sermos unidos de alma, né? Termos um mesmo Espírito. O Espírito que nos une a Cristo é o mesmo Espírito que nos une enquanto igreja. É o Espírito que governa a igreja, é o Espírito que santifica a igreja, é um mesmo Espírito. Então nós devemos partilhar desta unidade que é um dom do Espírito. Por conta própria, irmãos, nós não teríamos como amar, como ser benignos, como ser pacientes, como ser longânimos, mas são os frutos do Espírito que habita em nós. E é Ele quem nos torna aptos. Perceba que é pela redenção em Cristo Jesus que nós que éramos inimigos, tanto de Deus como também do nosso próximo, agora podemos amar por causa dessa unidade do Espírito. E por fim ele vai dizer, tendo o mesmo sentimento, né? O mesmo sentimento uns para com os outros. Ele vai falar sobre afetos e misericórdias. Então, existe uma máxima que é propagada, né? Que você não deve fazer ao outro aquilo que você não quer que seja feito contigo. Que é, de certa forma, mesmo que indireta, uma apropriação aí dos conceitos dos mandamentos, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos ter o mesmo sentimento para com os nossos irmãos, né? O sentimento que nós temos pelo nosso Senhor, pela sua noiva, e nós devemos ter estes mesmos sentimentos pelos nossos irmãos. Cuidado, o zelo, né? O envolvimento sentimental de tal forma que nós possamos nos entristecer e chorar com os que choram, né? Isso é fundamental. E sorrir com os que sorriem, se alegrar com os que se alegram, né? E sofrermos e padecermos quando algum dos nossos irmãos tropeça e cai. Isso deve, sim, impactar profundamente os nossos corações. Hoje o que a gente faz, na grande maioria das vezes, é bater as mãos e dizer, rapaz, que coisa triste. Ainda bem que não foi comigo, né? Antes ele do que eu, né? E se de fato nós nos importamos, de fato o amor em nossos corações, é necessário, inclusive, nós rompermos algumas barreiras, né? Buscarmos aquele que está afastado, mesmo com a resistência que vai acontecer muitas vezes, mas sermos até insistentes, dobrarmos os nossos joelhos, orarmos por estes nossos irmãos que têm se afastado, como um corpo de fato deveria fazer. É necessário que nós mudemos em muito a nossa forma de agir. Então o apóstolo Paulo ele apresenta 4 fundamentos, ele vai apresentar como esses fundamentos eles devem impactar a vida da igreja e por fim ele vai traçar aqui um modelo que vai conduzir para a próxima parte, que é o versículo 6. Nos versículos 3 e 4, ele vai trazer 2 instruções que elas são fundamentais, tá? Primeiro, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Qual o conceito que ele vai apresentar aqui? É o conceito de humildade. Perceba que, no capítulo 1, quando ele diz que tem pessoas pregando o evangelho por partidarismo e por vanglória, ou buscando causar dissensões, ele vai denunciar o problema que tem dentro da igreja. E agora ele o faz novamente. E ele vai denunciar que nós não devemos agir desta forma.
por partidarismo ou por vanglória. O que seria partidarismo? Seria você segmentar e causar não um sentimento de cooperação, mas um sentimento de competição. Tá? O brasileiro conhece como a torcida de futebol, né? Tem um sentimento nacionalista que é o sentimento da torcida de futebol. É o nós contra eles. Né? O importante é ganhar e nós somos extremamente competitivos. Esse tipo de sentimento ele pode ser encontrado em relações de muitas formas. O casamento certamente é o principal alvo desse tipo de sentimento, de partidarismo. Né? Quando se esquece a ideia de time e pensa-se no eu. Né? Ou é eu contra ele. E muitos casais vivem desta forma. É eu contra ela. Ela fez isso. Mas você fez aquilo. Mas você faz aquilo outro. E não há uma preocupação com o progresso do time, do conjunto. Há uma preocupação em se apresentar como correto e demonstrar as falhas do seu cônjuge. Descobrir a nudez do pecado do seu cônjuge, sem misericórdia, sem amor, sem graça. Você rompe com o ministério que deveria ser de edificar, de amadurecer, de fazer florescer, de fazer frutificar com os cuidados em conduzir pela maturidade e torna-se uma guerra onde quem conseguir ferir mais ao outro vence. E no final das contas, ninguém vence. Nem Cristo é glorificado, nem o casal é beneficiado. E este tipo de comportamento, ele existe em certa medida nos casais, porque é o menor núcleo de convivência, mas ele existe também nas igrejas, né? Os partidos, as divisões, o nós e eles. Nós fizemos isto, o que eles fizeram? Especialmente na nossa igreja, que tem sociedades e presta relatórios, nós somos frequentemente assediados pelo desejo de demonstrarmos a nossa destreza e os nossos feitos notáveis por meio dos nossos relatórios, e enquanto os nossos irmãos eles não são tão bons quanto nós. E quando a nossa preocupação se torna nós manifestarmos a nossa grandeza, isso aí é um problema grave. Quando nossa preocupação, e eu sempre questiono muito as irmãs, especialmente da Sociedade Auxiliadora Feminina, não é? O que nos move a fazer determinado trabalho, reuniões, visitas, o que nos move? Pastor, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que preencher o relatório, temos que seguir o calendário. Não pode ser assim. Não deve ser isso que deve nos mover, mas sim o bem do rebanho. Temos que visitar? Temos. Por causa do relatório? Não. Porque é salutar, porque há benefício para a igreja. Precisamos reunir para orar, precisamos porque precisamos evangelizar, precisamos porque o que deve mover é que a nossa sociedade auxiliadora feminina, ela se destacou entre as sociedades do Presbitério Sul do Maranhão. Não deve ser este o motivador. O motivador é o bem do povo de Deus, a glória de Deus e o bem do seu povo. Os irmãos sabem que eu falo isso, não é uma crítica ao próprio modelo, mas aos fundamentos, né, e à motivação que muitas vezes é desviada. Deve ser corrigida, deve ser sim transformada, né, para que nós possamos de fato glorificar a Deus. E aí, eu preciso afirmar aos irmãos que o instrumento e a ferramenta que o apóstolo apresenta contra esse tipo de comportamento, tanto de partidarismo, que divide e causa uma competição, como de vanglória. O que é a vanglória? É você buscar ser mais percebido do que seus irmãos, ser notado pelos seus dons, pelos seus talentos, de forma que você se destaque, onde a glória de Deus é mais uma vez esquecida e a sua própria glória, o reconhecimento dos homens, torna-se o alvo, o desejo, a busca dos nossos corações. E não se engane, isso acontece também. Eu falo de mim, né? Eu vou falar de mim para não falar mal dos outros, vou falar de mim. Tinha uma coisa que eu fazia, os irmãos sabem disso, talvez os mais antigos. E eu falo isso porque talvez você não saiba, mas no meu coração eu sentia a profunda alegria em, quando a gente tocava no grupo de louvor, fazer um serviço bem feito. Eu era baterista, né? Ainda toco, faz muito tempo que eu não toco, mas
quando as pessoas olhavam, fazia uma virada impressionante lá, e as pessoas olhavam, alguns sorriam, alguns encorajavam, e para mim aquilo era o máximo, né? Me sentia feliz, porque eu consegui fazer algumas coisas e era percebido, era notado, né? E algumas pessoas chegavam no final do culto e diziam, hoje você arrasou e tal. Isso para mim era uma realização. Não havia uma preocupação se de fato nós estávamos oferecendo melhor e glorificando a Deus. Havia a preocupação de que se os irmãos gostaram, vamos tocar a música tal, no ritmo tal, por quê? Porque os irmãos gostam, né? E aí o desejo era enviesado. E fatalmente eu vou falar por mim, pecava contra Deus por causa disso, né? Então vanglória é isso, é buscar o reconhecimento das pessoas e não de Deus. E por que não fica só glória? Porque é vã? Porque é vã porque ela conduz a fatalidade de ser uma glória que é inútil, não é? Você buscar um reconhecimento que não traz benefícios. E aí nós vamos encontrar o antídoto nesta palavra: humildade. Humildade dentro da fé cristã, ela é muito significativa. Se você for observar o significado de humilde, de humildade, dentro de outras culturas, em especial da cultura greco-romana, você vai perceber que há um certo desprezo pela humildade. A humildade é pobre, a humildade ela não tem glória. É uma palavra que frequentemente ela é utilizada com uma conotação negativa. Mas na fé cristã, a humildade é algo que ela é exaltada, né? É parte das características daqueles que serão bem-aventurados. É algo que o Senhor tem prazer. Na verdade, ele resiste os soberbos, mas ele ama os humildes, né? Então, a humildade... O que seria a humildade, então, nas Escrituras Sagradas? Qual a perspectiva, qual o significado adequado? É o que está posto aqui no texto. Humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Tá? Considerando cada um dos outros, os outros superiores a si mesmo. É não se considerar maior do que ninguém. Tá? Isso não significa um comportamento de coitadismo, não é? Eu sou menor do que todo mundo e tal. Não é isso. Isso não é humildade. Tá? Não é humildade. Humildade é você considerar o seu irmão como maior do que você. E isso não é algo que é desonroso. Na verdade, nós precisamos atribuir a isso algo que é mais glorioso do que desonroso. Nós valorizarmos o nosso próximo. E mais, veja o que ele diz no versículo 4. Não termos em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, eu acredito que eu já me prolonguei um tanto, mas se tem algo a respeito de humildade que precisa ser cravado no coração do povo de Deus, e é, sim, uma denúncia contra um dos males que é mais propagado pela mentalidade moderna, é que o amor próprio ele é superestimado, né? Como assim? Ora, o que o mundo diz hoje? O que é importante de fato hoje? É você ser feliz. É você se sentir bem. Não é? O que te faz bem é o melhor. E se as outras pessoas elas não estão bem? Que se exploda. O importante é você. Você é o centro. Como diz alguns pregadores coaches, né? Você é o centro. Você é o mais importante, né? O seu próximo ele não é importante. Você não precisa se importar com isto, né? E o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre humildade? Considerar cada um o outro superior a si mesmo e não ter em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ler em vista o bem comunitário, tá? O bem da comunidade.
dos nossos irmãos. Não é a mentalidade que é propagada pela modernidade, não é? Se você tem 12 irmãos e tem um ovo cozido para o almoço, a ideia moderna seria: chegue primeiro e coma o ovo, os outros morrem. A ideia que é empregada pelo apóstolo Paulo é: parta esse ovo em 12 pedaços. Pense nos demais. Busque a glorificar a Deus amando também ao teu irmão. Busque glorificar a Deus também se alegrando com o progresso na fé do teu irmão. E não apenas sendo um mero espectador, mas também um incentivador e também alguém que vai suportar este irmão na fé, né? Dar suporte, auxílio, encorajamento. Haja como um corpo deve agir de fato, né? Por fim, tendo apresentado aí a humildade como o grande fundamento que vai nos conduzir para a glória de Deus, que diz respeito ao serviço aos nossos irmãos, ele vai apresentar um modelo, né? Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Há alguém que nós possamos chamar de mais humilde do que Cristo Jesus? Há alguém que visou o bem do outro antes do seu próprio bem de forma tão impactante como o nosso Senhor Cristo Jesus? Certamente não. Há alguém que buscou tanto a glória do Pai que isso moveu a sua vida a viver o amor pelos seus irmãos? É certo que não. Cristo Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo de humildade, de vida cristã. Ele não é apenas o Senhor que ordena, como nós vimos no início do texto, mas Ele é o primeiro que dá o exemplo. E o melhor exemplo. Ele é quem instrui, Ele é quem ama, Ele é quem sustenta pelo seu Espírito e Ele também é o nosso referencial de humildade. É aquele que lidera os seus discípulos, que edifica cada um deles, que os ama particularmente, mas é aquele também que lava os seus pés. É aquele que preocupa-se com os seus corações e clama a Deus e roga para que o Senhor os sustente, para que eles não sejam assaltados por Satanás. Esse é o modelo que nós temos de vivência cristã. Nós devemos seguir este modelo. Buscarmos ser o quanto mais semelhantes a Cristo. E isso, meus irmãos, envolve a nossa vivência com os nossos irmãos. Se nós queremos ser transformados à imagem de Cristo, ora, certamente isso vai produzir um profundo impacto sobre a nossa vivência com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. E nós precisamos mudar, meus irmãos, muito. Nós precisamos mudar demais. Eu preciso mudar. Os irmãos precisam mudar. A forma com que nós cuidamos de uns dos outros, como que nós oramos uns pelos outros, com que nós partilhamos as nossas lutas uns com os outros. Nós precisamos mudar. Nós estamos ainda aquém, distantes do que de fato deveríamos viver. Que o Senhor nos permita perceber isto pela sua palavra e nos conduza a uma transformação das nossas mentes e dos nossos corações pela palavra e pelo Espírito Santo, para que de fato nós possamos viver e desfrutar de unidade no nosso meio. Que essa unidade seja percebida tanto na nossa concordância com a palavra, mas também com um sentimento sincero, verdadeiro, prático, real. Que o Senhor de fato nos abençoe e nos permita vivenciar a caminhada cristã, tendo em vista que, e perceba como é glorioso isso, nós estamos caminhando para uma união eterna com Cristo. E todo mundo deseja isso, né? Estar nos céus com o Senhor. Mas nós estamos caminhando também para uma união eterna com o seu povo. Estaremos com Cristo e com a sua igreja pela eternidade. Todos aqueles os quais o Senhor amou estarão reunidos com Ele e nele
por toda a eternidade. Então nós precisamos amar este corpo e estes irmãos. Queridos, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Forte abraço. Que o Senhor abençoe a semana de cada um de vocês. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós encontramos nela, Deus, instrução aos nossos corações. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, ó Deus, a glorificarmos ao Senhor por meio do nosso serviço aos nossos irmãos. Que nós possamos ser úteis, ó Deus, aos nossos irmãos. Que nós não nos ocupemos em demasiado com as coisas desta terra, a ponto de não edificarmos os nossos irmãos, ou não contribuirmos com o progresso na fé dos nossos irmãos, não beneficiarmos o teu povo, ó Deus, com os dons e talentos que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Deus, renova a nossa forma de ver este mundo e as nossas prioridades nele, para que nós não sejamos arrastados pelas agendas e pelas falsas verdades que este mundo apresenta como fundamento, mas que tenhamos unidade, ó Deus, na tua palavra, e que esta unidade transforme também, Pai, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir e a nossa forma de amar. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nele é que nós te suplicamos, ó Deus. Amém.